Olá novamente a todos, eu sou o Guilherme e continuando com o nosso curso aqui de Node.js, a gente vai partir agora, lembrando que a gente já tem, nas últimas aulas a gente já configurou a questão de rotas, né, e controladores, a gente vai partir para a questão de entidades e serviços aqui nessa aula, pelo menos começar a configurar a parte que vai gerenciar os recursos necessários para estar lidando com o banco de dados, né. Então do MVC, né, que é o que a gente está tentando usar aqui como padrão, como arquitetura de API, a gente já tem as views, né, que são nossas rotas, e a gente já tem os controladores também. Agora, falta a parte ligada ao model, né, ao M do MVC. O model, basicamente, vai estar ligado à questão de entidades e services, aqui no caso do nosso projeto, que a gente vai começar a configurar. E a gente vai estar utilizando o Prisma.js, que é um ORM, né, para estar lidando com questão de banco de dados. Como falei, o ORM, ele basicamente mapeia a questão de orientação a objetos para a questão do banco de dados relacional, né? Então, é essa ponte que faz entre orientação a objetos e tabela do banco de dados relacional. A gente consegue criar uma ponte, daí esses ORMs são ferramentas que estão lidando com isso, eles facilitam muito a vida na hora de estar realizando mudanças no banco de dados, inserir dados, pegar dados, enfim, auxiliam muito nessa questão. A primeira coisa que eu preciso aqui é que vocês estejam com o Docker rodando, a gente instalou lá na terceira aula, então cliquem, iniciem o Docker Desktop, né? Espera ele começar a rodar. Leva um tempinho, talvez um minuto, uma coisa assim, depende da máquina. E assim que ele começar a rodar, que aparecer essa tela para vocês, né? A gente já pode abrir o VS Code, tá? Então a gente abre o VS Code. Outra coisa que a gente instalou na primeira aula também, na terceira aula, se eu estiver enganado, que é essencial aqui, é a extensão do Docker no VS Code. Então a gente tem a extensão do Docker iniciada aqui, a gente consegue ver quais containers a gente tem, imagens, não tem nada aqui ainda, né? Como eu falei, eu não uso o Windows para desenvolvimento, então realmente não tem nada instalado aqui ainda. E primeiro passo, tá? Por que a gente precisa do Docker primeiro, né? Eu vou estar iniciando o nosso banco de dados, vai ser o MySQL por Docker. Então a gente vai usar uma imagem, né, MySQL para iniciar o nosso container Docker de MySQL, do nosso banco de dados. Para não ter aquele trabalho de ter que instalar na máquina e tal. E aprendendo a fazer em Docker, você consegue instalar aí qualquer coisa. No caso, a gente vai instalar MySQL, mas consegue instalar MySQL em qualquer sistema operacional, tá? Só ter Docker lá e você consegue, do mesmo jeito que eu iniciar um MySQL, que você consegue fazer no Linux, consegue fazer no Mac. Facilita muito sua vida assim com relação à questão de ser multiplataforma, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês façam a gente vai vir aqui na estrutura de arquivos do nosso projeto. E aqui na rota raiz, a gente vai adicionar um arquivo chamado Docker Compose, tá? O Docker Compose, basicamente, é um serviço ali do Docker. É um utilitário que anda junto com o Docker, né? E dockercompose.yml, tá? Que é a extensão de como é da estrutura do arquivo, né? YML é uma estrutura que é usada muito em configuração em arquivos de configuração, tá? Parece um pouco, talvez... Lembra a questão de JSON, mas tá ligado à questão de indentação também. Vocês vão ver que é um arquivo que depende de indentação, assim como a linguagem Python, por exemplo. E é muito utilizado para a questão de arquivos de configuração de projeto, tá? E é no caso que a gente vai usar. Então, falando do Docker Compose, ele tá sempre ali junto com o Docker, tá? Ele foi feito para estar sendo utilizado com Docker. E ele é basicamente um orquestrador de containers. Então, ele entra quando você precisa lidar com diversos containers de uma vez só. No caso aqui, a gente vai usar só um, mas eu já vou estar abordando ele para vocês entenderem melhor. E caso vocês queiram no futuro adicionar mais containers nessa aplicação, tá? Evoluir ela, vai ficar bem fácil. E mesmo que para um container só, já facilita muito a vida nossa na hora de configurar, porque a gente já tem um arquivo aqui, né? Então a gente não precisa ficar rodando comando toda hora aqui com aquelas configurações assim que a gente quer para iniciar o container. É só salvar no arquivo e simplesmente resolver dar um docker up nesse arquivo aqui. Mas é o seguinte, daí o que eu vou precisar? Eu vou precisar que vocês copiem. Eu vou deixar esse arquivo aí na descrição do vídeo, mas preciso que vocês copiem o conteúdo desse arquivo aqui nesse arquivo do projeto nosso, tá? Basicamente, esse aqui é um arquivo de Docker Compose, de configuração, a versão 3.8. Como eu falei, a gente pode ter vários containers aqui dentro desse arquivo, configurados para iniciar. E nesse caso, eu estou utilizando só um, tá? Isso é chamado de services aqui dentro. Daqui a gente vai ter qual que é o nome do service, o container que a gente vai começar, tá? Aqui a gente pode começar colocando, vou colocar curse
database, tá? Vou colocar assim. Daí a gente tem que mudar aqui embaixo também para o container começar com esse nome. Então, Cursors Database. A imagem que a gente vai estar utilizando, lembra que eu falei lá do Docker Hub, né? Que tem lá, tipo uma loja de imagens pro Docker. Então essa imagem MySQL vem de lá, ele pega automaticamente de lá, tá? Ele fez o download sozinho aqui dessa imagem. Aqui são algumas variáveis ambientes do Docker. Então, o Docker, quando iniciar, vai precisar de algumas coisas para estar iniciando a configuração. E a gente passa essas variáveis de ambiente aqui para ele poder estar, né? Vai fazendo o processo de configuração com essas questões aqui que são customizadas, que precisam ser customizadas no caso. E primeira coisa aqui é o MySQL root password. Basicamente é o password lá do usuário root lá, tá? Do MySQL. Eu vou colocar aqui, de exemplo, vou colocar talvez curso 123, tá? Curso 123. Inclusive eu coloquei aqui em inglês, cara. Vou colocar a parte aqui do curso em inglês. Em português. Então, sai do inglês, deixa português mesmo, pra manter padrão, senão também vai ficar confuso. Cursos, tá? Eu coloquei curso do 123. Aqui basicamente é o nome da nossa database que a gente vai estar utilizando para lidando lá com... Tá criando nossas tabelas dentro do banco de dados. Vou chamar de cursos, tá? Eu devia ter pensado no nome melhor já, mas por enquanto fica assim. Mas eu aconselho que vocês pensem no nome da aplicação, dê um nome qualquer aí, tá? Sei lá, é uma questão de curso. Pode chamar de o que vocês quiserem. E aqui é a porta, né? Porta mais que a gente vai estar mapeando com o sistema operacional. Então, o container vai ter uma porta dele, que é a 3306, e esse container ele vai meio que mapear uma porta nativa do nosso sistema operacional, sabe? Então, a gente precisa passar aqui qual porta a gente está utilizando no nosso sistema. No caso, eu vou utilizar a mesma porta para ficar mais fácil a questão de configuração. Então, estou falando que a porta 3306 do meu Windows, quando chegar alguma coisa nela, deve ser redirecionada ali para porta 3306 do container Docker, tá? Basicamente é isso que eu tô falando. Aqui são redes que a gente define, tá? É como se fosse uma rede mesmo aí de computadores. Então, isso aqui é virtual. Eu vou definir como back-end mesmo. E aqui é o volume MySQL, né? É onde vai ficar nossa base de dados ali em questão de volume lógico dentro do HD. Então, vai criar um volume lógico e eu vou falar que esse volume lógico é MySQL cursos data. A gente tem que mudar aqui também. A gente define os volumes aqui embaixo, tá? Com isso definido, a gente já tem nosso arquivo doc.compose pronto. Só dar uma verificada se está tudo certo. Aparentemente está tudo certo, então a gente pode começar já. Tá aí, como é que a gente vai fazer agora, tendo esse arquivo configurado? Como que a gente faz para iniciar nosso banco de dados? Basicamente, então, clica no botão direito aqui, beleza? E vem aqui nesse botão aqui embaixo, Compose Up, tá? Ele vai começar a iniciar os nossos containers lá no Docker e a gente vai poder acompanhar isso nessa abinha aqui, ó. Daí tá iniciando, tá fazendo download das imagens Docker, né? O Docker ele organiza as imagens em modelo de camada, então meio que cada partezinha... eles criam camadas meio que atômicas, que você juntando elas, você cria uma imagem, né? Isso é bom para questão de reaproveitamento e tal. Quando você baixa uma imagem, tem que baixar outra, às vezes tem coisa em comum, camadas em comum, você não precisa baixar de novo. Por isso que isso é bom. E no caso, essas 10 camadas tá ligado ali ao MySQL, beleza? Esperar baixar. Baixou, ele tá começando a executar aqui. Só calma, esperar mesmo começar a execução. Pedi uma permissão aqui de file, tá? Vou permitir. Por conta daquela questão de estar acessando rede, a porta 3306 e tal. Tem que permitir. Com isso, o nosso container aqui, MySQL, está iniciado. Tá bem aqui. Se vocês quiserem entrar nesse container para verificar se realmente está tudo ok, vocês podem clicar no botão direito do container e clicar numa task shell. Basicamente vai criar um console virtual para a gente estar gerenciando o nosso container, tá? E com o console iniciado aqui, a gente pode, para verificar se o Docker tá realmente, se o MySQL dentro do Docker tá funcionando. Aqui a gente tá dentro do container Docker, tá? Esse console que foi aberto quando eu cliquei com o botão direito aqui, cliquei em Attach Shell, é um console dentro
do meu container dentro do Docker. E basicamente, para a gente verificar aqui se nosso banco de dados está certo, a gente pode tentar acessar ele aqui dentro do container Docker. Então eu posso dar um comando -ql -u para ser no usuário, o usuário que a gente definiu. No caso, o usuário padrão aqui é root, tá? A gente não passou nenhum usuário, então aqui seria root. E -p, password. Dá enter e digita a senha. A senha é exatamente essa que a gente passou aqui na linha 7 do Docker Compose. Então a gente digita cursos 1, 2, 3 e pronto, a gente está dentro do nosso banco de dados, tá? Agora, estando dentro do MySQL, a gente precisa acessar o BD ou o banco de dados referente aos cursos. Aqui a gente pode ter vários bancos de dados dentro do MySQL, né? Ele organiza assim. E para acessar um banco de dados em específico, a gente pode dar se eu não estiver enganado, use, né? E o nome do banco de dados. No caso, a gente definiu aqui como cursos, tá vendo? Então, cursos. Daí já mudou. Se a gente pedir para ele listar pra gente as tabelas que a gente tem aqui, a gente vê que ele retorna conjunto vazio, né? Empty set. Que ainda não tem nada configurado aqui, mas a gente já tem então o MySQL configurado e nossa base de dados curso iniciado. Com isso, a gente já tá ok aqui nessa parte. Tendo então o MySQL configurado, o próximo passo é vir no nosso projeto, voltar aqui nele, abrir uma seção aqui de console do Windows, né? E tá instalando esse cara aqui que chama Prism, tá? Então a gente vai estar instalando o Prism. Para a gente ver como instala, eu vou dar uma recorrida aqui à documentação, para lembrar. E para estar instalando é só executar esse comando aqui, ó. Vamos dar Ctrl. Então estou instalando o Prism aqui com uma dependência de desenvolvedor. Passar esse menos save dev é a mesma coisa que passar menos D maiúsculo. Então dá na mesma, tá? Só digita menos ali. A gente instala aqui o Prism. No caso, estou instalando um pacote errado, tá vendo? Na pasta errada aqui. Essa aqui não é a pasta do nosso projeto. A pasta do nosso projeto é a cursos. Então a gente acessa aqui o cursos. Aqui, pronto. E aqui dentro, agora sim, a gente instala o Prism. Vai começar a instalar. Prism instalado, a gente pode verificar aqui, sempre que a gente instala um pacote, além de ser colocado dentro da pasta Node Modules que eu falei, ele fica listado aqui nesse arquivo package.json, tá? Ele vai lidar com a nossa questão aqui de organização de pacotes instalados. Então a gente instalou aqui o Prism. E segundo passo, pelo que eu estou vendo aqui na documentação, é iniciar o projeto Prism, tá? Que vai lidar com essa questão de entidades nossas. Vocês vão ver como é que isso é feito, de modelos aqui de banco de dados, tá? Para a gente iniciar, então, segundo a documentação, a gente faz escrever esse comando aqui, Prism, init. A gente passa qual que vai ser o provedor de banco de dados dele, então, data source provider. Basicamente, qual que é o SGBD que a gente vai usar aqui. E o SGBD que a gente vai usar, no caso aqui no exemplo, estou usando SQLite, que é um banco de dados bem levinho. A gente vai estar utilizando o MySQL que a gente iniciou no Docker, tá? Então, MySQL. Com isso, é só dar Enter aqui. E, em teoria, ele vai criar uma pasta Prisma dentro do nosso projeto, aqui na raiz, onde a gente já vai ter alguns arquivos de configuração. Ok, arquivo comando executado com sucesso, né? Ele criou a pasta Prisma que eu falei. Criou também uma variável ambiente, para a gente estar colocando aqui uma variável que ele cria, chamada database URL, e aqui a gente coloca qual que é a URL do nosso banco de dados, certo? Para ele estar fazendo acesso. Como é que funciona isso? Aqui, basicamente, é o protocolo de acesso, então isso aqui a gente não muda. Aqui a gente tem que passar qual que é o usuário. Usuário root. Em projeto grande, certo? Em projeto de produção, a gente não usa o root. Geralmente a gente cria o usuário ali para estar fazendo a gerência do nosso banco de dados. Como aqui é só um ambiente de desenvolvimento, eu não vou preocupar com isso, não vou criar usuário lá no MySQL. Vou estar usando o root mesmo aqui porque é uma questão de didática, tá? É uma didática inicial, então não é uma coisa para se preocupar no momento. Aqui a gente passa a nossa senha, cursos 1, 2, 3. Aqui é localhost mesmo. Porta é essa mesmo. Qual que é o nome da base de dados? A base de dados que a gente criou lá.
A gente pode até verificar aqui, mas aqui, ó, MySQL Database é cursos. Então, a gente passa cursos aqui. Variável ambiente definida. E aqui a gente tem o arquivo que a gente vai estar mexendo aqui do Prisma para estar fazendo nossas configurações. O primeiro passo aqui dentro é estar iniciando nosso modelo, né? Ou entidade. A gente vai fazer um paralelo com, sei lá, Spring Boot do Java, né? Então, a gente vai estar iniciando o nosso modelo aqui dentro. Para iniciar, como fala aqui, o Prisma tem uma sintaxe própria, então tem uma linguagem própria para definir questão de estrutura de banco de dados, questão de modelos. E a gente vai estar utilizando essa estrutura aqui, beleza? Para começar nosso banco de dados, a gente tem que abrir aqui. Para começar a definir nossos modelos, a gente tem que abrir aqui o nosso modelo entidade de adicionamento que a gente. Para começar nosso banco de dados, a gente tem que abrir aqui o nosso modelo entidade de relacionamento que a gente configurou lá na segunda aula. A gente vai estar utilizando aqui. É uma documentação importante para a gente ter ideia do que a gente vai fazer. Então, vamos abrir ele. Deixa eu só abrir aqui o Draw.io. Modelo aberto aqui, então. E a gente já pode ver o que a gente tem, como é que a gente vai configurar nosso banco de dados, tá? Primeira coisa é entender como é que a gente vai fazer essa questão de herança aqui do modelo de entidade de relacionamento lá na nossa base de dados. E para estar fazendo isso, é um jeito que a gente tem de fazer. Existem umas 3 formas de fazer herança no banco de dados. Eu vou escolher uma aqui e vou trabalhar em cima dela. Daí essa forma que eu vou escolher, basicamente, eu vou criar só os modelos para essas 2 entidades. E a gente não cria um modelo para essa. E esses atributos, basicamente, a gente simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V em cada um dos dois, sabe? Então, cada um dos dois vão ter esses atributos definidos aqui em comum. E o que for diferente, a gente define aí em partes para cada entidade. Então, vamos abrir aqui o nosso modelo aqui do lado. Abrir o arquivo de configuração do Prisma aqui do outro. Existe uma extensão, para ficar mais fácil na nossa vida, do Prisma. Então, a gente pode instalar aqui, que é uma questão de autocomplete, reconhecimento de highlight de sintaxe, essas coisas assim. A gente pode instalar essa extensão. Vamos instalar aqui. Extensão instalada, né? A gente pode voltar no nosso arquivo de configuração do Prisma. Cadê? Não tá, não tô vendo aqui em cima, então por aqui. E arquivo aberto. A gente vê que agora tem uma diferenciação de cores aqui sobre cada parte, né? A sintaxe do Prisma. E a gente pode começar definindo o nosso primeiro modelo. Então, model. A gente chama esse modelo aqui, no caso, de aluno, tá? E abre aqui chaves para começar a configurar os atributos do nosso modelo. Então, primeira propriedade a gente pode começar escrevendo. Vamos começar escrevendo as propriedades que tem aqui na parte de pessoa que a gente vai passar para aluno. Porque como ele herda, então ele vai ter todas essas propriedades aqui, tá? Primeira propriedade. A gente tem ali a cor de pessoa. Dessa propriedade a gente vai falar que é do tipo number, né? Daí a gente pode ver como é que é feita a questão de tipos aqui no Prisma, tá? É int, então a gente coloca int, beleza? E a gente pode falar aqui também que ela vai ser uma chave primária. Para fazer isso no Prisma a gente coloca o ID. E como que a gente vai definir essa chave primária? Ela vai ser definida automaticamente, atribuindo o valor default. E a atribuição desse valor aqui vai ser feita pela função autoincrement. Então, autoincrement, né? Então, a cada aluno que a gente inserir no banco de dados, ele vai pega a chave anterior, incrementa 1 e atribui essa chave pro aluno. Então, daí isso vai fazer que a gente tenha o aluno 1, o aluno 2, 3, 4, entendeu? Assim por diante na nossa base de dados. Então, a gente definiu aqui nossa chave primária. Segunda questão que a gente vai ter um nome, né? Aqui é um atributo composto, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente pegar os atributos aqui que estão na ponta desse gráfico aqui, né, dessa árvore, e atribuir diretamente a entidade pessoa. É como se isso aqui parasse de existir e esses caras tivessem ligado direto aqui na entidade pessoa, tá? É assim que a gente lida com questão de atributo composto do modelo de entidade de relacionamento no banco de dados. Então aqui eu vou criar o primeiro nome, que vai ser uma string. Então a gente vai ter também
o nome do meio, né? Nome, outro string e o último nome, outro string. Ok? Nome definido. Telefone eu vou deixar para fazer depois, porque ele é diferente. A gente vai ter que definir um modelo do telefone também. Então é um pouco diferente a forma como é feita essa questão aí. E a gente, como já está definindo o aluno, a gente pegou todos os atributos que ele era de pessoa, então são esses atributos. O telefone depois a gente faz. E tem um RA também, né? Então a gente pode passar aqui o RA. O RA eu vou colocar como string, né? Aqui, colocar como string. Porque o RA tem esse formato aqui, ó. Ele não pode ser tipo numérico, no caso, poderia, mas é melhor nesse caso colocar como string, porque ele vai ter ponto, né, por exemplo. Eu tô usando aqui o modelo de RA da Uniform, então basicamente a gente vai colocar como string ponto a questão de pontos ali. Ok? Então a gente já tem aqui o nosso modelo do aluno definido, tá? E o próximo passo é definir um modelo professor, né? Professor. Aí, professor, a gente vai ter essas mesmas coisas aqui, a gente pode até copiar. Outra coisa, aqui eu chamei de code pessoa, tá? Na nossa banco de dados, eu vou colocar escrito como um ID simplesmente, porque fica mais fácil mexer e é assim que é feito geralmente. A gente não coloca. Aqui eu coloquei para ficar mais diferente na hora de ver no modelo de entidade de relacionamento, mas aqui no nosso banco de dados eu vou colocar como ID só, que é o identificador do professor, no caso do aluno também. E é assim que é feito geralmente nos bancos de dados, então a gente usa o atributo ID para quando é uma chave primária. E daí o atributo único do professor vai ser o salário, né? Aí sim, o salário, a gente pode começar com, salário, e a gente pode colocar como um tipo real. Vamos ver qual que é o tipo real aqui. Tipo double. Daí tipo double aqui, a gente pode falar só float, né? E a gente pode tá atribuindo um valor default, tá? Para esse float aqui de salário. Aí por default falar que recebe 0. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, basicamente, a gente definiu aqui já os dois modelos as duas entidades que a gente tem no nosso modelo de entidade de relacionamento. Agora vai faltar só a de cursos, tá? Ideia de cursos, a gente pode definir da seguinte maneira. A gente vai definir model, curso. A gente já passa aqui o ID, né? Que vai ser o code curso ali. Vai ser nossa chave primária, do mesmo jeito que a gente definiu os outros. Então, ID, @default, auto, increments, tá? E a gente já tem a chave primária de curso. A gente pode passar o nome também. Então, string. Colocar a duração. A duração eu vou colocar como tipo int. E aí, por default, vou falar que recebe 0 também. Ok? Então a gente já tem um modelo de curso. E o próximo passo aqui é definir nossa relação de professor, né? Eu falei que curso tem um professor. Daí, como a gente viu, o curso ele tem relação de ministrar com o professor. Então eu falo que um curso é ministrado por um professor. E a gente fala que o professor pode administrar vários cursos. Quando isso acontece, né, nesse selecionamento a gente fala que é de um para muitos, o lado que só tem relação só com uma entidade do outro, né, ele vai ter um campo aqui chamado de chave estrangeira que aponta, no caso aqui, na tabela de curso, vai apontar para qual professor, o professor vai ter sua própria tabela, então vai apontar para qual professor esse curso que está relacionado, entendeu? Então, com qual professor aqui que ele tem uma relação de ministrar com ele mesmo. Daí a gente vai definir aqui a chave estrangeira, então vou chamar de ID professor, né? Vou colocar assim, ID professor. E aqui a gente define, aqui eu vou falar que é int, tá? A gente tem que falar que é int aqui. E aqui embaixo a gente define esse professor, então eu vou falar que professor aqui, ele vai estar relacionado de maneira a partir de uma chave estrangeira, então a gente fala que tem um professor aqui, certo? Na tabela de curso, só que relacionado com chave estrangeira. A chave estrangeira é o ID do professor. Para escrever isso, a gente vai utilizar essa anotação aqui do Prism. Então, relation, né, de relação. E
basicamente a gente passa aqui daí alguns atributos. Primeiro a gente passa os atributos fields, que vai indicar qual campo aqui na tabela de curso que referencia um professor. No caso é a de professor, beleza? A gente vai ter também uma que chama references. Daí a gente fala na tabela professor, beleza? O ID professor aqui, ele relaciona qual campo na tabela professor. Daí a gente vê na tabela professor que a chave primária aqui que a gente está usando para apontar chama ID. Então lá a gente fala que é o ID, beleza? Vamos lá, daí a gente volta aqui. Vamos estender isso aqui para ficar melhor para a gente ver. E a gente fala aqui que é o ID, beleza? E daí a gente pode falar também o seguinte. Aqui no caso eu tá acontecendo porque eu tenho que falar que para o professor que ele vai ter também cursos relacionados ali. Então, no caso que o professor pode ter vários cursos, a gente passa aqui cursos, logo curso, beleza? E a gente passa daí que é um vetor, porque pode ter vários cursos. A gente definiu o que é relação, tá? No caso, a relação é de um para muitos, então eu falo que curso está ligado com o professor e link professor aqui. E falo que o campo ID professor é uma chave estrangeira que está indicando qual professor que está linkado aqui com esse modelo. E no ID professor ele vai linkar o atributo ID aqui na tabela do professor. E em professor eu falo que ele se relaciona com vários cursos. Para fazer isso eu atribuo o campo curso e falo que ele vai ter vários cursos dessa maneira. Então, basicamente eu faço uma referência ao modelo curso, passando como vetor, e isso vai indicar que o professor pode ter vários cursos, tá? Então a gente já definiu que é uma relação no nosso banco de dados. Com isso definido, o segundo passo é definir a outra relação que a gente tem, que é a relação de matrícula. Deixa eu ver aqui no nosso matrícula. A relação de matrícula é de muitos para muitos, tá vendo? É daí como é que a gente define a relação de muitos para muitos no banco de dados. Basicamente a gente define um modelo para ela. Então eu vou definir um modelo que eu vou chamar de matrícula. Desse modelo aqui, ele vai ter qual que é o professor, né? Eu vou chamar isso de... não, qual que é o curso, no caso. Vou chamar de curso só. Daí aqui... Tá, vou chamar de curso ID, beleza? Pra pegar um padrão, vou chamar aqui de professor ID. Acho que fica melhor professor ID que ID professor. ID professor me soa um pouco estranho. Professor ID. Aqui chama de curso ID, fala que é um int também. E passo aqui... Tá, a matrícula relaciona curso e aluno. Então passo o aluno ID. Também é um inteiro, né? E aqui a gente define nossa relação. Então, basicamente, a gente tem que falar aqui que a gente vai ter daí o aluno. A gente fala aluno e fala que a relação entre o aluno e define a relação, tá? Então, relation, passo o campo aqui que está relacionando com o aluno, no caso o campo aqui é aluno ID, e passo qualquer referência lá na outra tabela, na tabela do aluno. Então, fala que aluno ID referencia o campo ID da tabela aluno, beleza? E a gente fala que under which, basicamente a gente pode dar um cascade, a gente pode dar um restrict, tá? E o restrict basicamente fala que se o aluno tiver aqui na relação de matrícula, ele não pode ser deletado. Porque é como de pensar, né? Se estiver matriculado, primeiro você tem que pelo menos deletar essa matrícula aqui dele, para depois deletar o aluno, né? E a gente define também de curso. Então a gente vem aqui, coloca curso e fala que isso aqui é um curso, né? E define a relação, igual eu fiz em cima. Fields, eu passo aqui então qual que é o campo, curso ID, aqui dessa tabela, que vai relacionar com o campo ID da tabela do professor. Tabela de curso, certo? No caso é ID. E a gente passa aqui que on the list também é restrict. Beleza. Então, a gente tem aqui as coisas definidas. Daí, a gente pode falar que... Percebe que essa relação não tem uma chave primária? A todas as outras que eu defini, né? As outras três, elas têm chave primária. Isso aqui é uma relação. E
nesse caso, nunca pode acontecer da gente ter, por exemplo, duas instâncias, a gente fala duas linhas no banco de dados, com o mesmo curso e o mesmo aluno ID. Se isso acontecer, isso é a mesma relação, não faz sentido acontecer isso, sabe? Sempre tem que ter só uma linha no banco de dados que tem esses dois valores iguais. Por exemplo, eu tenho uma linha com o valor 1 e 3, não pode acontecer uma outra linha de ter o valor 1 e 3 também. Então, para isso não acontecer, a gente chama aqui o UNIX e fala que curso ID e aluno ID são atributos únicos, ou seja, nessa ordem aqui eles só acontecem uma vez. Se acontecer de novo, tentar inserir uma matrícula com o mesmo curso ID, mesmo aluno ID de alguma outra linha, né, de alguma outra instância, isso não pode ser permitido. Isso deve ser bloqueado. E falando que isso aqui é o único, eu consigo essa consequência aqui no nosso banco de dados. E a gente pode passar um name aqui, tá? Daí eu vou chamar de matrícula ID. Ok? Então, com isso definido, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode vir no nosso professor, no nosso curso, no nosso aluno, e falar que, por exemplo, no caso, curso, ele pode ser referência. Esse curso aqui, né, um curso como foi criado, ele pode aparecer várias vezes aqui na relação de matrícula, né? Que não pode, por exemplo, o curso 1, ele pode ter diversos alunos. Cada linha lá, por exemplo, a linha, faz de conta que a gente está trabalhando com esse campo, tem uma linha que tem o valor 1 aqui e o 2. Então, tô falando que o curso 1 tem o aluno 2, basicamente. Eu tenho outra linha lá que fala 1, 3. Então, tô falando que o curso 1 tem também o aluno 3, entendeu? Essa é a questão. 1, 4, tô falando que o curso 1 tem também o aluno 4. Daí é o seguinte, a gente for para isso aqui no banco de dados, basicamente no banco de dados a gente vai ter uma tabela, aqui só para exemplo, tá? A gente vai ter uma tabela com esses campos aqui definidos lá, beleza? Daí o que acontece? Quando eu tenho um curso 1, a gente vai ter que faz conta que em aluno IG, o aluno 1. Aí, tipo, cada linha dessa vai referenciar e vai ser uma relação que a gente tem, tá? Pra representar a nossa ação, nossa relação. Daqui eu tô falando que o curso 1 tem o aluno 2, aqui eu falo que o curso 1 tem o aluno, sei lá, o 5 aqui pra quebrar o padrão. Então, basicamente, o que eu tô falando? Tô falando que o curso 1, curso de 1, tem todos esses alunos aqui, tá? Então, eu falei que o curso 1 tem o aluno 1, 2 e 5. Basicamente, é isso que eu tô falando aqui nessa questão. E a gente pode ter também o contrário. A gente pode falar que, por exemplo, no curso 2 a gente tem também matriculado o 1, o 2 e o 5. O que quer dizer aqui, né? Se você for parar para ver, eu basicamente disse que o aluno 1, 2, 5 está matriculado no curso 1, mas que também eles estão matriculados no curso 2. Percebe então que aqui é a relação de matrícula. Você percebe que o curso pode estar relacionado aqui com várias matrículas? A gente pode ter várias instâncias de matrícula para curso. Aqui no caso, eu tenho curso 1 e curso 2, então é relação de vários. E para aluno também, na relação de matrícula, o aluno pode ocorrer várias vezes aqui, tá? Ele ocorre aqui no curso 1, mas pode ocorrer também no curso 2. Então ele ocorre duas vezes aqui. Então, basicamente, como essa relação para muitos, né? Tanto para aluno quanto para curso, a gente tem que vir aqui por exemplo, no curso e falar que ele tem uma relação de matrícula também, tipo, definir aqui matrículas e chamar aqui matrícula e passar esse vetorzinho. Beleza? Eu vou subir aqui. Então, basicamente, eu disse que um curso ele vai estar referenciando várias matrículas aqui nessa tabela e o AD ele vai estar aqui. E eu tenho que fazer a mesma coisa para o aluno, né? Porque como essa relação é de muitos para os dois lados, como a gente viu, né? Aqui, ó, de muitos para muitos, então a gente fala que o aluno também pode ter várias matrículas instanciadas. Então, eu coloco matrículas, coloco aqui matrícula, modelo matrícula com vetor, né? Para indicar que tem várias. E basicamente é isso aí. A gente acabou de definir a relação de matrícula no nosso Prisma, no nosso modelo aqui de banco de dados, né? Vou executar o comando, vamos verificar aqui, npx prisma migrate. Então, npx prisma migrate. A gente passa aqui um dev para falar que isso aqui é executado em modo desenvolvedor por enquanto. Para quando a gente quiser mandar para produção, que é uma maneira definitiva, basicamente, a gente, em vez de usar o migrate, a gente utiliza aqui o push, tá? Push db. Daí ele faz definitivamente.
a gente consegue voltar isso. Fazendo como migração, a gente consegue meio que desfazer uma migração. Então, para quando a gente está desenvolvendo ainda, a gente não sabe se é realmente isso, que é ficar no banco de dados. É interessante a gente fazer isso com uma migração de desenvolvimento. E a gente passa qual que é o nome dessa migração. Assim como o commit, por exemplo, tem um nome lá na parte de Git, aqui a migração também tem um nome. Eu vou falar que vou chamar de definição inicial, tá? Vou chamar disso. A gente executa. Ele vai começar a executar a migração e tá aplicando a migração definição inicial. Ele criou ela aqui. Então, basicamente, ele cria a migração aqui numa pasta. Aqui vai ter o código SQL dessa migração. A gente pode acessar aqui, ó. Daí tem todo o código SQL para criar, né? No caso, está criando aqui a tabela 1, que tudo em SQL puro, que é basicamente o que a gente fez aqui. Então, isso que é o norm, tá? Eu mapeei aqui os objetos, no caso, o modelo do Prisma, para SQL por meio de, tipo, ele converte o código, né? Fala que o código para criar a tabela, no caso do professor, é essa, que seria a mesma coisa que essa entidade, e executa lá no banco de dados. Daí, tipo, ele vai facilitar não só para isso, mas também quando eu for pegar os valores, está trabalhando com os valores no meu código, ele já cria ali, já tem uma base inicial definida, tá? Pra gente poder estar trabalhando, não tem que fazer isso do zero. Porque aqui só tá definindo linguagem SQL de criar, né? A gente fala que é DML, a linguagem de definição do MySQL. Quando a gente for acessar, a gente também vai ter outras linguagens, vai ter o select, né, para tá pegando valores no banco de dados. Para não ter que fazer isso na mão, a gente usa aqui o Prisma não só para definir lá, mas para tá pegando os dados e tal, bonitinho. Vou encerrar o nosso curso por aqui, então a gente já configurou ali o MySQL no Docker, já iniciou o Prisma e já criou nossos domínios aqui, já mapeou o nosso modelo de taxa de relacionamento para domínios no Prisma, né? Para modelos no Prisma aqui. Então a gente já tem isso. Na aula que vem a gente vai ver sobre service e vai começar a trabalhar com a persistência desses dados aqui no banco de dados, bonitinho já, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.